Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, a paz do Senhor. Juntos para mais uma leitura. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 23, a partir do verso 26 até o verso 32. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas, chorai antes por vós e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Bem-aventurado as estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem crucificados com ele. Jesus segue firme. Aquele que se entregou a Deus, a sua vida está nas mãos do Pai, não teme, sabe tudo que o espera, conhece tudo que está para acontecer. E não existe temor. Não existe temor porque ele já se entregou, ele já se rendeu. Ele não luta para a preservação da vida. A vida não lhe pertence mais. Ele se entregou ao Pai. Por isso, ele segue resoluto, ele segue firme, ele não responde, ele não se defende, porque ele já se entregou. E o versículo anterior diz: quanto a Jesus, entregou a vontade deles. Não é a vontade deles, mas é a vontade de Deus. É a vontade do Pai, é o plano eterno do Pai. E por isso, o que acontece no entorno não é a vontade do homem que está prevalecendo, não é a vontade do governador, não é a vontade das autoridades, mas acima de tudo, Jesus se rendeu ao Pai. Ele entregou a sua vida. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por isso ele segue. E aqui outros estão seguindo Jesus. E aqui aquele um que está voltando do campo, aquele que está terminando o seu dia de trabalho, aquele que cumpriu a sua missão, é constrangido a carregar a cruz. E ele segue após Jesus e ele carrega a cruz. Também aqui uma multidão. Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Admiradores, pessoas que se comovem, que estão participando do sofrimento, da dor de Jesus, deste momento de escárnio. E essa multidão que segue a Jesus, essas mulheres que estão seguindo Jesus, batem no peito e lamentam. Mas Jesus mostra uma verdade: não chorem por mim, chorai antes por vós. Choro, não por mim,
não chorem por mim. Porque muitas vezes achamos que Jesus necessita de salvação. Jesus necessita da salvação. Ele necessita de intervenção. E não entendemos que não é ele que precisa. Não é ele que precisa se salvar. Não é ele que precisa descer da cruz e ser salvo. Não. É nós que necessitamos da salvação. E ele sabe disso. E é para isso que ele veio a este mundo. É para isso que ele se entregou ao Pai. Ele entregou a sua vida, ele continua firme em direção ao Calvário. Ele sabe, ele já anunciou, ele já disse para os seus discípulos tudo o que está para acontecer. Ele vai dando passo a passo e vai descortinando, vai revelando os planos de Deus, o propósito de Deus, tudo o que é necessário acontecer. Ele já se entregou e ele não tem nenhuma dificuldade em permitir que todas as circunstâncias se realizem, tudo aconteça para que o propósito de Deus seja cumprido. Por isso, não chorem por mim. Chorai antes por vós. Chorai por vossos filhos. Chorai pelos vossos queridos. Chorai pela vossa família. E neste momento de tanta dor, de sofrimentos que virão sobre as vossas vidas, vocês desejarão nunca ter filho, nunca ter gerado, nunca ter amamentado, porque momentos difíceis virão. Virão para mim. Está acontecendo, mas isso que estão fazendo comigo também acontecerá com vocês. Se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Jesus segue firme. A multidão segue após Jesus. O cirineu segue após Jesus. E os 2 malfeitores que são levados junto para participar do mesmo momento. Que você possa meditar na palavra de Deus. Que você possa olhar para Jesus, aquele que não tem nenhuma dificuldade de se entregar a Deus, mesmo sabendo de sofrimento, mas ele olha adiante, ele não fica preso a esse momento, esse momento transitório, mas ele olha adiante aquilo que será conquistado através da sua entrega, através da sua morte e do seu sacrifício. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.